de Esté era Radassa. E quando Mardoqueu a enviou ao palácio, ele disse a ela: olha, não diga que o seu nome é Radassa, porque Radassa era um nome judeu. Diga a eles que o seu nome é Ester. E naquela época também os nomes contavam muito, falavam muito sobre as pessoas. E os pais de Ester tinham morrido e Ester era órfã. E o primo dela, que se chamava Mardoqueu, era quem cuidava dela. E os dois eram judeus. Ester era judia. E Mardoqueu trabalhava no palácio e ele ficou sabendo desse concurso. E ele então preparou Ester e mandou Ester para esse concurso. Porque Mardoqueu pensava no futuro de Ester. Se tornar rainha era uma grande honra naquela época. E talvez Ester não quisesse ir porque Ester tinha princípios. Talvez Ester gostava de outro jovem já, porque Ester já era uma adolescente, uma jovem. Mas ela era obediente. Aqui nós podemos comparar Ester com Vaste. Vaste era insubmissa, mas Ester era obediente. Ester tinha aprendido princípios com a palavra de Deus, com a Torá, sobre a obediência, sobre a submissão. E Ester obedeceu ao seu primo e foi levada ao palácio para aprender ali etiquetas, para se apresentar perante o rei. E Ester, ela era muito bela. Mardoqueu acreditava que ela poderia ter uma chance de ser a rainha, tamanha era a sua beleza. E Ester não tinha só beleza, Ester tinha princípios. Ester era bela por dentro e por fora. E ela achava graça diante das pessoas que ela passava. Porque eu acredito que Ester era cheia com o Espírito Santo. Ester era bondosa, era amorosa, era misericordiosa, sabia perdoar, sabia se posicionar, tinha domínio próprio, tinha disciplina. E isso fez com que Ester alcançasse graça diante de Hegai e diante das pessoas. E Hegai se agradou de Ester e ele fez mimos para ela ali. Ele cuidou dela com mais atenção, deu para ela 7 moças do reino para estar com ela, servindo. Naquela época você tinha pessoas até para pentear o seu cabelo, para te dar banho, para vestir a sua roupa. Era muito mimos que aquelas virgens passavam durante aquele ano, ali no palácio do rei, na casa das mulheres. E quando acabou um ano de preparação das virgens, todas elas eram levadas à casa do rei. E ali elas poderiam pedir todos os presentes que elas quisessem, que eram lhe dados, e elas passavam um dia com o rei. Se o rei se agradasse delas, elas eram chamadas novamente pelo nome para estar na presença do rei, para ir lá namorar com o rei. Mas se o rei não se agradasse delas, elas nunca mais eram chamadas na presença do rei, mas também elas não podiam sair mais do palácio do rei. Elas iriam estar ali, que seriam as concubinas do rei. Elas estariam ali, como era a casa das mulheres, onde elas passariam a sua vida. Então, por isso eu disse que era um sonho de consumo de muitas jovens estarem ali, mas para jovens que tinham princípios, que tinham sonho, não era uma grande coisa estar ali. Porque durante aquele 1 ano de preparação poderia ser bom, mas depois elas estariam o resto da sua vida ali, elas não poderiam realizar os seus sonhos. E quando chegou a vez de Ester ser apresentada perante o rei Assuero, ela não pediu nenhum presente. Ela não quis nada, porque Ester sabia do seu verdadeiro valor. Ela sabia do seu preço, porque ela não tinha preço. Não era joias, não era roupas caras que iria dizer quem ela era. Ela sabia quem ela era, ela sabia da sua identidade. É isso que nós precisamos retratar em nós. Precisamos saber quem somos, precisamos saber da nossa identidade. Ester servia ao Deus vivo. E outra coisa que Ester não fez foi revelar a sua origem. O nome dela era Radassa e ela era judia.
Mas ela se apresentou como Ester e não contou a sua origem aos eunucos e também não contou ao rei. Porque os judeus eram inimigos, eles eram escravos ali naquela terra. E quando Ester foi levada perante o rei se agradou de Ester. Tamanha era a sua beleza, era a sua postura. Quando nós sabemos quem somos, nós nos portamos como uma verdadeira princesa diante dos homens, diante das pessoas. Andamos de cabeça erguida, sabemos nos posicionar. Não nos vendemos, porque talvez aquelas outras virgens que eram apresentadas ali ao rei, o rei via talvez tantas joias nela, tanto enfeites, que ele pensava, elas estão aqui se vendendo. Mas Ester estava ali com simplicidade, não estava com muito enfeites, porque ela não quis. Ela não quis muitas joias, ela não quis nenhum presente, a não ser o que Agai a instruiu a usar. Porque ela seguia as instruções de Agar. Ester tinha um coração ensinável. Outra característica que nós podemos aprender com Ester é que Ester tinha um coração ensinável, ela era humilde. Tudo que Agai ensinou a ela falava, ela se portava conforme Agai a havia ensinado, conforme também o seu primo Mardoqueu a havia ensinado. E ela lembrava dos ensinamentos de Mardoqueu, ela lembrava dos ensinamentos dos seus pais, quando eles ainda eram vivos, na sua infância, os ensinamentos que os pais dela o deram, de que ela era importante, de que ela tinha um Deus que cuidava dela. Então Ester sabia que se ela estava ali naquele palácio era por um propósito. Ester acreditava em propósito. Quando acreditamos em Deus, nós acreditamos em propósito. Deus, ele muda a nossa história, indiferente de onde nós estamos. Então já podemos ver aqui 3 características de Ester. Ester era submissa, Ester era humilde, Ester tinha um coração ensinável. Que aprendamos com Ester. Nesse mês da mulher que vai iniciar em março, vamos estar falando sobre mulheres da Bíblia. E eu escolhi a primeira dela, Ester, para que nós nos inspiremos em Ester, porque somos seres relacionáveis. No desenvolvimento pessoal, nós aprendemos que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. E nós podemos modelar pessoas que vivem entre nós, que estão vivas entre nós, e isso é ótimo. Mas podemos também modelar pessoas que já morreram, pessoas que deixaram um legado, que escreveram livros, que deixaram as suas biografias. E a Bíblia é um livro de biografias. É um livro que conta a história de homens e mulheres que andaram com Deus e tiveram sucesso e tiveram também derrotas quando desobedeciam. Então que nós venhamos aprender com Ester. E Mardoqueu estava sempre ali no pátio, tendo notícias de Ester, sabendo como Ester estava se portando, como estava indo Ester. E ele se alegrou quando soube que Ester tinha se tornado a rainha. E o rei Assuero se agradou de Ester e deu a ela a coroa real, deu a ela vestes real e a fez rainha no lugar de Vaste.